Olá, um grupo de jovens anda pela Avenida Paulista no início da manhã de 14 de novembro de 2010. De repente, um deles é agredido com uma lâmpada fluorescente por um integrante de outro grupo. Em 15 de novembro de 2010, um dia depois do ataque em São Paulo, um jovem de 19 anos foi agredido e baleado no Parque Garota de Ipanema, no Rio de Janeiro. 2 sargentos do Exército foram apontados como autores do crime. Agressões como estas, ocorridas no coração de São Paulo e na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, aumentam as estatísticas de crimes de ódio contra homossexuais. Segundo dados da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância da Polícia Civil do Estado de São Paulo, os ataques a homossexuais representam quase 20% dos inquéritos em investigação. Temas como homofobia e outros assuntos ligados à diversidade sexual têm sido amplamente discutidos na sociedade. Um debate que também teve espaço durante essa semana aqui no Salto. Hoje, no último programa da série Educação e Diversidade Sexual, a discussão continua. Participam do programa a professora da Rede Pública Estadual e mestranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marina Heidel. Marina também é uma das consultoras desta série. O educador e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Alexandre Martins Joca, que ao lado da Marina, foi um dos consultores da série desta semana. E também convidamos o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Paulo Henrique Nogueira, que pesquisa temas ligados à sociologia da educação. O Salto para o Futuro de hoje está no ar. Um programa da TV Escola, o canal da educação. O silêncio alimenta a homofobia. Esta frase estampou uma das chamadas desta série do Salto para o Futuro. Por isso é tão importante abrir espaço para debate sobre o tema. E no programa de hoje, a gente quer ouvir a sua opinião. Não deixe de mandar suas perguntas para salto@mec.gov.br ou, se preferir, ligue para a gente e participe ao vivo do programa. O telefone é 0800 282 6757. Como você reage diante de uma situação de homofobia em sua sala de aula ou no ambiente escolar? Esta pergunta foi feita a professores e entrevistados durante as gravações para esta série. E agora a gente confere as respostas no Mosaico. Eu reajo diante de uma situação de homofobia com paciência e diálogo. A primeira reação que a gente tem que ter é procurar saber por que aquilo está ocorrendo. Então tem que dialogar com quem está agredindo, né, e voltar a discussão para o grupo. Porque o grupo, dentro de uma sala de aula, eles têm que participar de tudo que acontece para poder crescer, né? Eu não aceito a homofobia na minha sala de aula, devido a todos os processos que eu vivi na minha infância e na minha adolescência, né, de ser agredida na escola, muitas vezes. Então, isso me remete ao passado e eu não aceito. Então, quando eu abro a discussão, eu exijo respeito e o que acontece? Quando não acontece esse respeito por essa situação, então a gente toma medidas mais enérgicas, leva aos conhecimentos da direção e vamos ver o que nós poderemos fazer para que isso minimize e não aconteça mais. Primeiro, eu acho que nós precisamos chamar a atenção daquele grupo, né? Se aconteceu dentro de uma sala, o grupo todo tem que ser chamado para discutir a questão. Eu não posso simplesmente repreender aquele aluno. Eu preciso saber quais as causas que levam a essa intolerância dentro da sala de aula. E isso, o grupo todo, né, os 40 alunos no nosso caso, tem que ser chamado a discutir o assunto. Eu sempre reajo de uma forma bem enérgica, né, perguntando por que aquela atitude de preconceito em relação ao outro, né, porque eu costumo sempre combater o preconceito, seja ele de qualquer forma, seja ele racial, seja por questões de religião e a homofobia também. Então, é sempre o questionamento, por que você está agindo assim, né? Porque você está vendo o que tem no seu colega que está te incomodando tanto.
né? E o que te leva a falar com uma pessoa dessa forma, não respeitando o outro na sua individualidade? Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa de hoje. A gente ouviu aí o Mosaico, né, professores, dizendo como reagem, Marina também dando o seu depoimento. E a gente achou importante já começar com a participação do público. Nós recebemos muitos e-mails, vários comentários lá no nosso fórum, né, Murilo? No mural também. Então, a gente, obviamente, quer, né, fazer com que essas pessoas sejam ouvidas aqui no programa. A gente já quer começar com os comentários e, óbvio, discutir a relação da escola com toda essa temática que a gente vem apresentando ao longo da semana. Eu queria começar com o Eugênio Horta, ele é de Belo Horizonte, e deixou um recado no nosso mural. Ele diz o seguinte, os recados foram longos, a gente vai tentar resumir para poder atender a todo mundo. As pessoas têm o direito de fazer o que quiserem com relação à sua sexualidade, mas isso não lhes dá o direito de me obrigarem a participar de suas opções. Isso também não indica que sou homofóbico. Não quero brigar nem matar ninguém, muito pelo contrário. Quero paz e também direito de ser hétero. Vocês estão querendo fazer a democracia das minorias. Nada contra ninguém, mas é irritante a mídia nesse assunto de minorias. Eu queria ouvir vocês, queria começar pela Marina. Boa noite. Acredito que realmente, né, de certa forma, ele coloca algumas questões que são particulares, né, e da mesma forma, nós também, então, estamos discutindo realmente porque nós buscamos não só essa questão da questão igualitária, mas também essa questão de direitos de todos. Então, dentro dessa perspectiva, né, nós buscamos realmente essa condição de ter igualdade, direito, enfim. Joca, o comentário do Eugênio, que está postado lá no nosso fórum, ele faz questão de frisar que não é homofóbico. E nos chamou a atenção, lendo, a gente estudou, obviamente, todos os comentários que estão no nosso fórum, para poder saber o que esse público estava nos dizendo. Nos chama a atenção, a gente até conversava antes do programa começar, que homofobia parece com inveja, num certo sentido. A gente sabe que existe, mas ninguém assume que tem. Ninguém diz que tem inveja e ninguém diz que é homofóbico. E as pessoas dizem assim, não, eu quero ter o direito de criticar, de dizer que aquilo está errado, mas não sou homofóbico. O que você tem a dizer a esse respeito? Há uma confusão em relação à interpretação que essas pessoas têm do que significa homofobia? Olha, eu acho que ainda existe muita confusão em torno da homofobia porque, durante muito tempo, as questões da homossexualidade, das sexualidades foram negadas a todos nós. Então, é um termo novo. Poucas pessoas sabem o que significa homofobia de fato, não é? E aí, quando a gente trata da questão da homofobia, por exemplo, na escola, como o Mosaico trouxe, né, questionando a atitude do professor frente a essas manifestações, eu acho que é importantíssimo a gente pensar nessas situações, porque a gente tem o hábito de pensar a escola como um espaço da ação programada, onde a gente planeja tudo. Tudo é planejado na escola. Não em alguns momentos, inclusive, as pessoas. Tudo é planejado. Não é? O campo da sexualidade, ele para pelo planejado, mas também pelo acaso, que eu chamo de acaso, que é o que ocorre sem o planejamento de sujeito nenhum. E aí, quando a gente pensa assim, o que você faz quando isso acontece? O que você faz quando a sua aula rompe o que você planejou e traz uma questão que não estava em pauta? Não é? Aí isso é importante da gente pensar, porque a gente escuta muito o professor, o que é mais comum, o senso comum, é o fazer de conta que não vê. Então, fazer de conta que não vê é a atitude que corresponde ao que o Eugênio traz, de não querer colocar isso em pauta, de não querer que isso se insira dentro das ações programadas. O que a escola deve fazer, nesse caso, que o professor, a posição do professor e a atitude, e aí eu parabenizo as pessoas que responderam o Mosaico, é exatamente isso, fazer do momento da manifestação da homofobia, do momento do conflito, do momento do que não está programado, fazer com que isso seja um momento de aprendizagem. Eu queria ainda comentar essa questão do Eugênio, que ele fala que o que me preocupa um pouco é a relativização da democracia, como se pudesse haver uma democracia diferenciada para minoria ou maioria, né? Mas a gente já tem, como eu falei no começo, a gente já tem várias participações e agora é por telefone, é da Rose Irene de Paraíba do Sul.
Oi, Rose, tudo bem com você? Quanto tempo? Saudades? Oi, Bárbara, tudo bem? Também estava com saudade, principalmente porque semana passada, na última série ao vivo, eu não consegui participar, né? É verdade. Mas essa série, quero dar parabéns, mas eu sou suspeita porque já há quase 20 anos trabalho com orientação sexual. E a pergunta é da cursista Dalila. Ela quer saber como explicar para os nossos alunos e alunas a diferença entre gênero e sexo. Boa noite a todos, obrigada. Obrigado, Rose, um abraço, obrigado pela participação, obrigado também a Dalila pela pergunta. Então, Paulo, como é que o professor pode encaminhar essa discussão com seus alunos, tirar essa dúvida? Primeiro, agradecer o convite, né, a participação. Eu acho que é fundamental esse tipo de debate, principalmente numa rede pública, que tem a função de educar, de trazer às pessoas informação com qualidade. Então, eu queria aproveitar, já que você tocou nesse assunto, porque ainda com relação ao comentário do Eugênio, me chamou a atenção especialmente que ele criticou o fato de uma TV pública, financiada, portanto, com recursos públicos, utilizar tempo e esses recursos para fazer essa discussão. Acho que é interessante lembrar para o Eugênio que todos são cidadãos, o dinheiro é público, mas muito desse dinheiro também é parte dos impostos que são pagos por cidadãos brasileiros e brasileiras que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E, portanto, nada mais justo que a gente discuta as temáticas relativas a essa população que também merece que essas discussões sejam pautadas. Pautem aqui um canal público como a TV Escola, que tem um compromisso com respeito, né, com a educação de qualidade. Não fique na invisibilidade, como o Joca apontou. Né? Bem, eu não quero esquecer a pergunta da gênero e sexo, não, claro. Então, me cheguem lá, por favor. Tá se por acaso eu não conseguir chegar, vocês me lembrem. Mas tem uma coisa que o Eugênio fala, que ele diz que ele não tem raiva, ele não tem ódio. O conceito de homofobia está muito ligado a essa ideia do ódio, da agressão. E, na verdade, esse é um conceito que não esgota, essa definição não esgota o conceito. A homofobia não é apenas a demonstração de ódio, também é uma ideia de aversão, de inadequação em relação a uma norma aparentemente heterossexual que é dada para todo mundo e que todos nós temos que nos reconhecer. Diante disso, ele fala que não tem ódio. Eu acho até que é verdade, quer dizer, ele não sai por aí agredindo, matando, mas eu fico pensando, na hora que ele aponta, por exemplo, na ideia dele, que acha que as minorias não podem se expressar ou não devam se expressar com tanta veemência, porque, de certa forma, é uma rotulação da maioria, é uma forma de, sei lá, dele se sentir agredido ou, pelo menos, persuadido em alguma das suas ideias, eu acho que aí ele talvez esteja, de certa maneira, sendo, não diretamente homofóbico, mas ele está sendo, está tendo uma compreensão no interior do que os autores chamam de heteronormatividade, né? Quer dizer, ele está defendendo uma norma que é heterossexista, que pensa o gênero, e, portanto, fazendo o link com a pergunta por telefone, que pensa o gênero colado à dimensão do sexo, quer dizer, biologicamente nós somos homens e mulheres, né? E necessariamente seremos, do ponto de vista social e cultural, homens e mulheres a partir dessa relação direta com o nosso corpo biológico. E aí o biológico pode ser o anatômico, pode ser o fisiológico, pode ser o cromossômico, mas ele assume no campo social uma linearidade entre uma coisa e outra. E, de certa maneira, isso linka com a ideia da homofobia, porque a homofobia atinge não apenas os homossexuais. A homofobia atinge todos aqueles que não correspondem a essa linearidade. É que os autores chamam de binarismo de gênero, né? Se esperam que meninos que têm pênis sejam homens masculinos e viris. Meninas que têm vaginas sejam mulheres femininas Isso é o que chama de heteronormatividade. Por quê? Porque o homem ficará com essa mulher e essa mulher com esse homem. Então, os meninos efeminados, as meninas masculinizadas, eles já sofrem preconceito, nem sem ser necessariamente homossexuais. Ainda não tem nem construção dessa identidade ainda também, né? A gente viu isso na atividade que a Marina proporcionou, né? Uma menina dizia, só porque um garoto usou azul ou rosa, ou a menina estava usando azul, pronto, ele já foi discriminado. Né? Isso, essa discussão ainda precisa. E aí eu acho que a dificuldade, a questão que a Rose traz, é que quando ela pede para diferenciar gênero de sexo, é porque a educação, o espaço da escola, tem uma aversão e um medo imenso do sexo, né? E aí falar de sexualidade remete diretamente ao sexo. Como fugir da discussão da sexualidade sem falar diretamente no ato sexual? Eu acho que é isso que ela quer saber, né? Aí a gente tem que entender a sexualidade como uma dimensão que vai para muito além do sexo,
né? Mas a escola e a educação têm que perder o medo do sexo. Essa é uma discussão que você traz, né, Marina, Isso. bastante para a sua escola, para as aulas a gente foi lá, acompanhou, Murilo esteve lá com você. E entra essa questão também de como trabalhar esse corpo, né? Porque também tem a questão do corpo, né? E essa questão do corpo, ela vai além dessa questão da sexualidade e das questões de gênero, porque, né, a representação do meu corpo, da minha singularidade também, que é processada nesse viés. Então, acho que é importante também a gente ver que é possível, sim, trabalhar essa diferença, né? Porque elas não estão, como disse, né, o Joca, não está ligado, né, essa questão. O sexo ainda está enraizado, essa questão do gênero, né, o que difere tranquilamente. Obrigada. Bom, a gente agora vai fazer um breve intervalo, mas você sabe que as marcas do Salto são informação e interatividade, né, Bárbara? É verdade. É o que você também encontra no site do Salto para o Futuro. E por falar em interatividade, a cada série a gente disponibiliza uma nova enquete sobre o assunto em debate. Se você já votou na enquete desta semana, ótimo. Se ainda não votou, não perca tempo. Vá à nossa página na internet e escolha a sua alternativa preferida, aquela com a qual você mais se identifica. O endereço é www.tvbrasil.org.br/salto. Nesta série, a pergunta é: o que você destaca como mais urgente com relação à produção de conhecimentos e práticas pedagógicas de enfrentamento à homofobia na escola? As alternativas são a inclusão da temática no projeto político-pedagógico das escolas, A necessidade de formação inicial e continuada de professores e gestores, ou a distribuição nas escolas de material didático que contemple a questão. Fique ligado no Salto para o Futuro. No último bloco, a gente vai saber qual foi a opção mais votada pela maioria dos internautas. E o debate sobre educação e diversidade sexual continua depois do intervalo. Aproveite para enviar suas perguntas para o e-mail salto@mec.gov.br ou então ligue para a gente. O telefone está aí na sua tela, 0800 282 6757. Daqui a pouco a gente volta com o Salto para o Futuro. Até já! Tá tranquilo, tá tranquilo. Você está assistindo ao Salto para o Futuro. Hoje apresentamos o 5º programa da série Educação e Diversidade Sexual. E para começar este segundo bloco, a gente lembra que esse debate conta com um convidado muito especial, você. Ainda dá tempo de participar, ligue ou escreva para a gente. Nossos convidados estão aqui para responder suas perguntas sobre o tema Educação e Diversidade Sexual. Você pode ligar, mas também pode deixar seus comentários, suas perguntas, suas críticas, suas opiniões no nosso site www.tvbrasil.org.br/salto. Quem fez isso foi a Márcia. Aliás, a Márcia e muita gente, né, que comentou lá no fórum. E aí, Paula, a Márcia diz o seguinte: acho que a luta é por um mundo sem violência, sem estigmatização e exclusão. Dentro da sala de aula fica evidente o tamanho da violência que sofrem os alunos, principalmente meninos, por não serem machões estereotipados. Qualquer professor que negar isso, segundo a Márcia, está mentindo. Aliás, é comum na sala dos professores ouvir comentários do tipo: não tenho nada contra, mas ficar com, a Márcia diz, entre aspas, bichice não dá. Ou então diz assim: eu falei para ele, fala que nem homem, e por aí vai. Ontem a Márcia disse que a diretora da escola dela associou homossexualidade à pedofilia. Essa associação entre homossexualidade e pedofilia foi tema de uma das perguntas que nós fizemos ontem para o Marco Antônio Torres, também consultor dessa série, no programa de entrevistas. Queria que você comentasse isso. Quer dizer, é comum também, como a gente já mostrou na série, que a sala dos professores seja esse ambiente ali onde a homofobia aparece sem tantos pudores. Né? E tem uma outra coisa que eu queria acrescentar, se o Murilo permitir. O quanto essa associação prejudica não só a causa LGBT, né, a dignidade da população LGBT, como o próprio combate à pedofilia. Né? Foi até um assunto que eu acho que, se não me engano, o Marco comentou. Né? Isso atrapalha nesse sentido também. Ninguém ganha com essa associação. Ninguém ganha com essa certeza. associação. Eu acho que tem um dado que a gente tem que pensar, é que o exercício da sexualidade enquanto relação sexual, porque a sexualidade é muito mais do que o sexo e a própria relação sexual. Ela pressupõe indivíduos adultos responsáveis que tenham consentimento mútuo sobre as práticas que eles executam, né? Sejam elas quais forem, heterossexuais, homossexuais, enfim.
O que pressupõe que, na verdade, que envolvimento com criança já contraria esse princípio. A criança, o ECA fala disso, né? Quer dizer, as crianças elas têm que ser protegidas. Elas têm que ser protegidas porque, de fato, elas não têm condição de arbitrar, de saber aquilo que elas estão fazendo. E o adulto que faz isso está provocando uma violência, está violentando essa criança. Não há possibilidade de uma criança consentir em fazer sexo ou em participar de qualquer coisa ligada à exploração sexual. O nome exploração sexual já está dizendo, ela é vítima. Então, não há a menor associação entre homossexualidade e pedofilia. Ao contrário, quer dizer, há uma distinção bem clara, inclusive porque parte das vítimas de pedofilia são meninas e meninos que sofrem abusos de parceiro de outro sexo. Quer dizer, a heterossexualidade também comete esse crime. Portanto, essa associação é, no mínimo, ingênua, né? Ou, se não, maldosa. Ou maldosa ou cruel, porque cruel. O desejo em relação... A homossexualidade é um desejo, em alguns casos, de pessoas entre o mesmo sexo. Então, é um desejo entre pessoas adultas, né? Sim, isso você mesmo. falou, a criança não tem como nem saber se o que ela está passando, se o que ela está sentindo é desejo efetivamente, né? Ela não tem responsabilidade civil para dizer, entendeu? O que ela quer, está sentindo. Eu acho que essas associações, homossexualidade, pedofilia, homossexualidade, AIDS, faz parte de um histórico que a gente tem. Tem um discurso construído. De um discurso construído de depreciação da homossexualidade. Né? E aí a gente tem isso tão enraizado na sociedade da gente, tão forte, que desconstruir isso é muito forte. É muito difícil. Né? Então, esse discurso que está posto, não é um dos grandes obstáculos para que essa discussão entre na escola, não é? Porque ele vai enfrentar o que já está cristalizado, e é difícil esse enfrentamento do cristalizado. Ele é difícil para o professor, ele é difícil para o aluno, ele é difícil para o gestor. Não é fácil desconstruir tudo que está posto. Quando a gente fala da atuação do professor, por que o professor tem tanta dificuldade? Por que ele faz de conta que não vê? Pensando no caso da Márcia, por exemplo, ela está ali na sala de professores, com seus colegas de trabalho, e ouve esse tipo de comentário, se ela é a minoria ali, que sabe que aquilo ali é, no mínimo, como disse, um comentário inocente, como disse o Paulo, ela deve se sentir muito desempoderada, se é que existe essa palavra, para poder agir, atuar nesse cenário e mudar esse quadro. Né? E aí, quando a gente não tem conhecimento, mas a gente está aberto para isso, Paulo Freire diz que fala da disponibilidade. O que é a disponibilidade? É você estar aberto, aberto para refletir sobre isso, para desconstruir o que você aprendeu a vida inteira. A gente quer voltar nessa questão da disponibilidade, eu acho muito importante a gente não deixar de falar desse assunto aqui, porque estamos falando de professores, de educadores, lidam com pessoas, lidam com seres humanos. Se não estiver disponível, tem algo errado aí nessa relação. Mas antes, vamos chamar o Disney, ele é de Feira de Santana, na Bahia. Olá, Disney. Boa noite a todos aí, boa noite a Murilo, boa noite a você, Bárbara. Obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço pela qualidade do programa, agradeço realmente por ter em pauta um assunto tão importante. A minha pergunta é a seguinte, eu sou professor há 10 anos aqui em Feira de Santana e eu lecionei algumas vezes para travestis. E eu sei a diferença entre travesti e transexual. Mas, no caso das travestis, as alunas elas não tinham os seus nomes preservados na chamada, na lista de chamada, de forma que a gente pudesse chamá-las pelo nome social. Então, na hora da chamada, isso causava muito rebuliço na sala de aula, um transtorno terrível. Eu gostaria de fazer minha pergunta para a Marina, a professora, minha colega Marina. Tenho muito orgulho de ti, Marina. Parabéns por tua atuação e tua coragem. Obrigada. Viu? Eu te admiro demais. E eu gostaria de saber da Marina se ela poderia me orientar como é que eu posso estar exigindo da escola que ela adote o nome social da travesti, porque é uma aluna, a figura de uma mulher, então deve ser respeitada como tal. Disney, muito obrigado por tudo e boa noite. Disney, boa noite, obrigado pela sua participação por telefone, obrigado também pelo comentário que você postou no fórum, a gente tinha lido, tinha gostado bastante também. Um abraço, que bom que você gostou da série. Marina. Agradeço, né? Bonito depoimento, né? Agradeço e, de certa forma, acho que ele também é uma das pessoas que está lutando por essa questão. Eu acho assim, o ano passado nós tivemos grandes avanços nessa questão do nome social
e que, na verdade, muitos estados, acredito que hoje mais que 18 estados, já estão adotando o nome social na educação. Né? E como acontece isso? As secretarias de estados, né, através dos conselhos estaduais de educação, têm recebido essa orientação de que o nome social deve constar, sim, no caderno de chamada. É claro que não é um título, um documento, o documento oficial ainda permanece o mesmo, do aluno e tal, mas o nome social é motivo de estar no caderno de chamada, sim, e a aluna tem que ser respeitada nessa questão. E eu estou vivendo essa questão na universidade, porque o meu nome social ainda não foi muito bem aceito na universidade. Então, também nós temos alguns processos jurídicos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Inclusive a troca do nome social de algumas meninas que já está acontecendo. Então, acho que é importante, assim, ele ver na escola, existem portarias, existem recomendações dos conselhos estaduais de educação para que se faça cumprir essa A gente mostrou nessa série a história da Pete, né? Exato. Uma das histórias, né? Foi a Pete que lá no Rio Grande do Sul conseguiu voltar a estudar na educação de jovens e adultos e ser reconhecida pelo nome social. Exato. É preciso, nos estados em que isso não o nome social ainda não é reconhecido, é preciso haver uma mobilização. E aí, eu acho que é importante a gente pensar, quando o Paulo estava falando das questões de gênero na escola, de quanto a questão da identidade de gênero ainda é difícil para o espaço escolar. Desconstruir que a gente nasceu homem e mulher, que tem o biológico, mas que tem uma identidade para além disso, não é? Isso é muito complicado para os professores e professoras. A gente tem trabalhado com formação de professor, a compreensão das identidades políticas, da identidade de gênero, e aí a compreensão da travestilidade, ela está muito distante da realidade dos professores e que tem essa necessidade de se aprimorar, de se aproximar disso. Aí, para se aproximar, entra a questão da disponibilidade. Posso acrescentar o que você está dizendo aí, confirmar, porque o João Ferreira Leite Júnior, de Teresina, no Piauí, ele diz exatamente isso. Precisamos capacitar nossos professores para o enfrentamento da homofobia. Mas eu posso interromper? Eu acho que tem uma coisa que é legal, assim, se você imaginar que a maioria dos professores são professoras, quer dizer, a profissão é uma profissão feminina, magisterialmente feminina. Assim como, por exemplo, as outras profissões de cuidado, né? A enfermagem, a assistência social. Se você acompanhar, ver esses profissionais, a maior parte desses profissionais são mulheres. E é interessante que, ao cuidar, você, de certa forma, reproduz o machismo até com crianças pequenas, né? Quantas e quantas vezes a professora chama a atenção de um aluno, né, da seguinte maneira: o seu caderno sua letra é tão bonita que parece letra de menina. A gente teve um caso hoje na Bahia, né, noticiado hoje, de uma professora que repreendeu, uma vice-diretora, né? Uma vice-diretora, tem a notícia aqui, uma vice-diretora que repreendeu um menino. Estou achando aqui a história. Porque ele brincava com outro menino, né, acho que mexia no cabelo dele, e a professora disse que ele perguntou para ele qual era, se ele gostava de menino ou menina, afinal aquela brincadeira era meio esquisita. Nossa. E ainda por cima chamou os pais. Ela enviou uma carta relatando o que aconteceu e usou a palavra indecente para se referir ao menino de 11 anos. Então, tem um pano de fundo aí que é o machismo, é o sexismo, e a principal vítima desse pano de fundo são as mulheres, né? Porque são elas, de certa maneira, que sofrem a violência doméstica, a violência sexual, que tem como pano de fundo esse empoderamento de uma virilidade que diz respeito à condição feminina. E são as mulheres que estão dentro da escola, né? São as mulheres que educam, são as mulheres que cuidam. Esse paradoxo é um paradoxo que indica a dificuldade que é para o professor entender a dinâmica de gênero como constitutiva da subjetividade, antes mesmo de ser professor, né? Então, a gente tem que fazer um deslocamento do ponto de vista da formação dessas professoras e professores para que eles se vejam como sujeitos, se vejam como portadores de uma identidade de gênero, até para deslocar o olhar, para ver um acontecimento como esse, não nesses marcadores tão rígidos. Joca, é importante que um dos pontos, né, talvez o ponto inicial dessa trajetória, seja o acesso à informação. A sociedade está vivendo uma grande discussão, como a gente já disse ao longo dessa semana, é um tema que está em ebulição. Talvez seja importante informar também os professores do que está acontecendo. Tem aqui um comentário do David Carlos, da cidade de Recife, Pernambuco. David deixou lá no nosso fórum, obrigado.
Ele diz que essa lei, a PLC, a proposta de lei, projeto de lei complementar 122, nada mais quer que privar o seu direito inalienável de criticar as atitudes homossexuais. Mais na frente ele diz que com a aprovação dessa lei, haverá crime de preconceito a quem se manifestar expondo uma opinião divergente, uma verdadeira mordaça na opinião alheia, diz o David Carlos. Eu queria, por favor, Joca, que você dissesse de que se trata a PLC 122 para o nosso público, para quem está nos assistindo, enfim, analisasse o comentário do David. Olha, eu acho que a gente tem que aprofundar em algumas questões importantes para o país. A gente falar em democracia, a gente falar em igualdade, a gente falar em liberdade, às vezes paira um campo de superficialidade e que a gente não aprofunda o que é isso. O que é público, o que é privado. É uma discussão importante para quando se fala em homofobia, quando se fala em inserção dessa temática em espaços públicos, né? Aí pensar o PLC, né, que é a lei, é o projeto de lei que prevê, que insere a homofobia como crime, né? Não é para que as pessoas, para que vai existir um projeto de lei para institucionalizar a homofobia enquanto crime, né? Para garantir que as pessoas tenham o seu direito garantido. A discussão central da educação e da diversidade sexual é pensar no direito, né? É pensar que todo cidadão, independente de cor, de classe social, de orientação sexual, ele tenha direito aos espaços públicos, porque o espaço público é de todo mundo, é de todos. Não é aquela né? democracia relativa não que falávamos no começo. Não é aquela democracia relativa. Então, o PLC não é para discriminar quem é homofóbico, né? É para garantir o direito das pessoas de ter a sua cidadania garantida, né? E a gente fala muito de cidadania, e o que está em pauta nisso é a cidadania das pessoas. Ainda nessa linha, Joca, tem outro comentário do Eduardo Figueiredo. Eduardo é de Guarabira, na Paraíba. Ele diz que a lei para proteger o cidadão brasileiro contra qualquer tipo de abuso, crime de preconceito e raça já existe, e para qualquer faixa etária. Ele pergunta, a comunidade LGBT só tem vítimas? Que história é essa? O projeto de lei 122 que está tramitando no Congresso agora, se for aprovado, criminaliza qualquer ação, opinião ou crítica que venha a ser interpretada como discriminação ou preconceito contra os homossexuais no Brasil. Ele fala homossexualismo, a gente sabe que é um conceito, uma palavra que não se usa mais para falar o correto é homossexualidade. Com pena de 2 a 4 anos de prisão. Sendo assim, segundo o nosso telespectador, esse projeto de lei fere a liberdade religiosa e de expressão. Olha, a gente pode pensar que alguns anos atrás, quando se falava em criminalizar o racismo, o discurso era o mesmo, não é? Era o mesmo discurso. Não vou poder me manifestar. Que não vou poder me manifestar, que isso está tirando o meu direito à liberdade de expressão, não é? Isso, por que essa ideia ainda paira sobre a homossexualidade? Porque nós ainda entendemos a homossexualidade como no campo da clandestinidade, não é? Do que é incorreto, do que é errado. A nossa cultura alimentou isso, séculos, não é? Que a heterossexualidade é que é a norma, é que é o certo. Existe uma discussão de valores daí, do que é certo e do que é errado. Como que eu vou dizer que algo é errado e eu vou ser punido por isso? Não é? O pensamento é esse. Não é? E a minha liberdade de achar que isso é errado. Não é? Até quando os meus valores tiram o direito do outro? É o que a gente tem que pensar. Né? Até quando os meus valores tiram o direito do outro? Até quando a minha posição leva o outro a ser assassinado, a ser excluído da escola, a ser posto para fora dos estabelecimentos comerciais, a ser designado a viver na clandestinidade. Até quando as minhas crenças e os meus valores fazem isso com o outro. E isso não é democracia. Isso não é igualdade. Tá ótimo. Chegamos ao fim do segundo bloco. A partir de agora, a votação para a enquete desta semana está encerrada. Já já vamos conferir o resultado e ouvir a análise dos nossos convidados. Não saia daí, voltamos em instantes com o Salto para o Futuro. Estamos de volta com o quinto e último programa da série Educação e Diversidade Sexual. E é hora de saber qual a opção mais votada na enquete desta semana, mas antes vamos relembrar a pergunta.
Nós perguntamos o que você destaca como mais urgente com relação à produção de conhecimentos e práticas pedagógicas de enfrentamento à homofobia na escola. Bem, as temáticas a gente já relatou, né, quando começou o programa, acho que a gente já pode ir para o resultado, né, Para a gente ganhar tempo, tem muita pergunta, tem muito muita assunto para a gente pergunta, discutir. muito assunto ainda. Com 62% dos votos registrados lá no nosso site, a opção mais votada foi a que diz respeito à necessidade de formação inicial e continuada de professores e gestores. Nós agradecemos a todos que participaram, que votaram na enquete e vamos seguir com o debate, Bárbara. Vamos lá, eu queria ouvir um pouco o Paulo em relação a essa questão da formação do professor, principalmente quando o Joca falou da questão da disponibilidade, né? Essa é uma questão que a gente veio se perguntando ao longo da semana, a gente recebeu algumas posições contra, como eu, professor, não quero falar disso, não me sinto à vontade, também sou contra, porque também tivemos posições contrárias, e aí me parece haver um descompasso, como eu comentava com o Joca, né? Ser educador tem uma dimensão, né, muito grande. E aí ter algo contra, você já é contra a dignidade humana, né? Vão partir dos princípios dos direitos humanos, né? Você, já como educador, você tem isso na sua, enfim, a gente sabe que visão de mundo está o tempo inteiro nesse jogo, mas você como educador que tem essa dimensão ampla, você já parte do princípio de que você desconhece o outro, né? Como é que você vê essa relação e essa equação que parece muitas vezes, né? Será que vamos superar isso? Será que vamos passar desse ponto? Eu queria retomar o Paulo Freire, que o Jorge citou, que eu acho que é importante. O Paulo Freire tem um livro que chama-se Professora Sim, Tia Não. E é legal para essa conversa porque, assim, a professora, ela é alguém que tem uma profissão e que ela deve, obviamente, se preparar para estar naquele lugar e não deve responder no lugar da tia, né? No lugar de alguém que vai cuidar e vai pôr os seus valores pessoais, seus valores familiares à frente do seu lugar profissional, ao contrário. E como a escola é um espaço público, ela é um espaço para todos. Se eu veiculo para o meu aluno uma ideia que é um valor pessoal meu, ou da religião, ou da cultura, ou da, sei lá, onde é que eu aprendi aquilo dali, familiar, eu posso estar simplesmente tirando aquele menino do processo educacional. Por isso que é um ato muito delicado a docência, porque exige formação, exige sensibilidade para o outro, exige entender o lugar do outro, né? Entender que aquele menino tem uma história, tem uma cultura que ele está trazendo para a escola, inclusive do ponto de vista dos direitos sexuais. É um grande desafio. Bom, agora nós temos mais uma pergunta por telefone no Salto para o Futuro de hoje. Vamos ouvir o que tem a dizer a Betânia Santos, de São Domingos, em Goiás. Olá, Betânia, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Betânia e eu queria fazer uma pergunta para a Bárbara. Que sou professora do 2º ano e na turma tem um aluno de 7 anos que ele demonstra o comportamento homossexual. E os coleguinhas dele ficam dizendo que ele é bichinha, viado, esses tipos de palavras. E eu queria saber o que fazer diante dessa situação. Betânia, obrigado pela participação. Bárbara, responde. Eu sou entrevistadora aqui, eu só faço pergunta. Eu acho que essa é uma questão importante, Betânia. A gente está aqui brincando porque temos 3 especialistas aqui para responder a sua questão. Obviamente, a gente estudou muito para fazer essa série, passamos 3 meses, mas eu acredito que vocês tenham o domínio muito maior do que eu para dar uma resposta à Betânia. Queria aproveitar nessa pergunta, Marina, da Betânia, e voltar à questão da professora, da vice-diretora hoje, que aconteceu esse episódio hoje na Bahia, em que ela, de uma certa forma, já definiu ali a identidade sexual de um menino de 11 anos que ainda está em construção. Um pouco, talvez, como a Betânia está trazendo para a gente, né? Fernando Seffner, na entrevista, falava que, se por um lado, né, as escolas tentam negar o que ele chama de homossexualidades, né? Por outro, também há uma necessidade de classificar e, de uma certa forma, para resolver o problema. Bom, se eu definir que aquela criança é gay, aquele menino ou aquela menina, então agora eu tenho um lugar para ele, esse lugar é lá atrás, né, no fundo, com os outros colegas, não pode estar aqui na frente, porque tem aquelas velha história da escola, as crianças que ficam na frente, né, são os mais estudiosos, e vamos botar lá para trás quem não é desse grupo que a gente chama e considera bacana. Ou então, né? Os alunos de problema. Os alunos de problema vamos botar lá atrás, né? Eu nem queria falar isso porque eu estudei a vida inteira lá atrás, eu descobri isso outro dia, fazendo meu histórico escolar. Como é que você vê essa questão? Que traz, Betânia? Eu acredito que é cedo, né? 7 anos, 8 anos, porque o que está acontecendo com essa criança? Ela está vivendo um processo, né? Quer dizer, ela está se descobrindo. Eu trabalhei muito tempo com educação infantil,
durante 10 anos, eu posso dizer assim que a criança, desde da primeira infância até os 7, 8, 9 anos, ela ainda está se descobrindo. As experiências vão ser as mais diversas possíveis. Cabe realmente a professora realmente analisar, conversar com outros especialistas na escola. Acredito que haja outras pessoas que possam né, conversar, ver até que ponto realmente há uma evidência que essa criança é gay, né? Até porque 7 anos você ainda está brincando ainda fazendo brincadeira, Exato. ainda tem imaginação, ainda tem uma série de coisas. Geralmente, quando a gente fala das questões de homossexualidade e enfoca a criança, aí vem aquele desejo que a gente tem de fazer com que a criança perceba a sexualidade só lá na adolescência. Parece que é algo que começa só lá nos 13, 14 anos. Eu entendo que quando esses meninos fazem esse jogo na sala de aula com a Bethânia, eles estão pedindo para ela entender alguma coisa. Eu acho que existem várias formas de você pedir algo, não é? Eu acho que nesse momento, nessa brincadeira, nessa dinâmica da sociabilidade na escola, ele está pedindo para entender por que é que o outro é diferente de mim. Por que é que eu não aceito o outro? E aí ele traz o que ele aprendeu em casa, o que ele aprendeu na rua. Agora, Joca, só para ficar claro, o risco da classificação, como falávamos aqui também, né? Cuidado para não classificar, também para resolver uma situação de definir alguém. Mas quando a gente diz o risco da classificação, nós não estamos dizendo que é o professor que vai classificar, não é? Quando o aluno traz essa questão para a professora, isso é uma demanda que aparece na escola. As escolas geralmente negam essa demanda, passa invisível. Não é? Porque o currículo da escola, isso não está no currículo, não é? E aí a escola, a Bethânia, ela tem que trazer isso, porque os alunos dela estão pedindo isso. Pois é, e quando os alunos não trazem também? Quando é uma impressão do professor Paulo, uma análise, porque me parece muitas vezes que o professor fica ali tentando consertar o que lhe parece errado. E esse menino está parecendo uma menina, então o que eu tenho que fazer para que ele ande no trilho lá, que eu acho que é o trilho correto da sociedade heteronormativa, como a gente já falou. O professor tem que agir de alguma forma? Cabe ao professor alguma atitude diante de um caso como esse? O que você pensa a esse respeito? Eu acho que o professor tem que agir frente ao bullying, ao acoso, à violência. Isso aí é algo que o professor não dá para adiar. Agora, fora essa situação imediata, que o conflito já está ali, inclusive na agressividade, né? O menino sendo alijado do processo da escola, o professor cotidianamente ele pode trabalhar, por exemplo, as perspectivas e representações sobre gênero, sobre o que é ser homem e mulher. Crianças de 4, 5, 6 anos, antes mesmo de ingressar no processo de alfabetização, elas já dimensionam o que é uma coisa e o que é outra. Quer dizer, esse trabalho pode começar já lá na educação muito cedo. Por exemplo, você está respondendo aí, só queria registrar que a gente já então começa a responder o e-mail do Flávio Franklin Fidelis, da Paraíba, ele é professor e diz que gostou da série e pergunta como a escola deve integrar essa temática aos conteúdos curriculares sem fugir da proposta curricular, que é a proposta lá da Secretaria de Educação. O Paulo já está te respondendo, Flávio. Obrigado pela participação. Então, por exemplo, o momento da fantasia na educação infantil. Por que que, na hora que o professor apresenta, por exemplo, um baú com roupas, né, para as crianças usarem, obviamente a roupa da bailarina, da fada, ela é muito mais sedutora do que a roupa do mágico, porque a roupa do mágico é preta, entendeu? E a da bailarina é toda cheia de cores, de brilho, né? Então, uma criança, um menino que queira vestir a roupa da bailarina, haverá, obviamente, um constrangimento. Né? Tanto da professora... E vice-versa, se a menina quiser botar a roupa do mágico, pronto, né? Também já não pode, porque ela tem que ser a bailarina. Mas é menos assustador. Como é menos assustador ver duas meninas indo juntas ao banheiro, duas meninas de mão dadas no pátio da escola. Infelizmente, a gente está chegando na reta final do programa, precisa de ouvir. E a gente ainda tem muitos e-mails e relatos. Infelizmente, a gente não vai poder responder a todo mundo nesse momento aqui. Gostaria de ouvir de vocês, a partir de agora, as considerações finais. O que vocês querem destacar do que falamos até aqui, ou não, ou algo que não tenha surgido que seja importante a gente não deixar de falar no programa de hoje. Eu sei que Joca já tinha se manifestado. Por favor, Joca. Suas considerações. Eu vou aproveitar as considerações finais para falar sobre o papel do professor dentro desse contexto. A gente falou aqui várias vezes sobre o que o professor vai dizer, o que o professor vai nomear, o que o professor vai falar. Isso porque a gente entende que a escola é o espaço em que o professor é o dono do saber e o aluno vai só receber esse saber. Nós temos que entender o processo de ensino-aprendizagem e olhar com outra perspectiva.
Por que é o professor que vai nomear? Por que o professor não pode ter uma ação educativa que seja reflexiva, que trabalhe com que os alunos saibam e que ele conduza essa discussão? Por que está sempre nas costas do professor a obrigação de saber, ou o professor como exemplo do que é o dono do saber, que é quem vai dizer a verdade, não é? E aí nós temos que romper com isso. A questão da sexualidade, qual é a dificuldade? Porque ela traz outras questões para a escola. Ela traz para a escola um rompimento com o sistema que está, porque ela não se enquadra dentro do que está posto, não é? E aí cabe ao professor romper também com a sua prática e pensar como ele pode fazer essa discussão de uma forma diferenciada. Ok, Joca, muito obrigado pela presença no Salto para o Futuro de hoje. Marina, por favor, suas considerações finais. E eu vou, então, voltar a agradecer também o espaço e, como consultora, também dizer que foi um trabalho bem interessante nós montarmos toda essa série. E eu volto à questão da enquete, que eu acredito que as três têm que andar juntas, né? Eu vejo que tem que entrar no PPP da escola, né? Essa temática da diversidade, tem que ter a continuidade, os professores têm que ter o trabalho de formação continuada e a questão do material, que também é um alicerce para os professores, enfim, em sala de aula. Marina, quero registrar por mim, eu acho que por toda a equipe também, Murilo também pode falar, que foi um prazer muito grande nosso trabalhar com vocês, fazer essa série e aprendemos muito, viu? Saímos muito mais fortalecidos ao discutir essa temática aqui no programa. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho lá na Escola Rio de Janeiro ou em Porto Alegre. Obrigada. Paulo, suas considerações finais. Eu queria dizer 3 coisas. Primeiro é que a homossexualidade e a heterossexualidade são questões de fórum íntimo. Então, cada pessoa se descobre ou uma coisa ou outra e só conta para o outro, só conta para as pessoas, se assim desejar. É claro que para os heterossexuais isso é muito mais tranquilo, porque a expectativa é que as pessoas sejam heterossexuais. Então, um aluno que não seja heterossexual, ele é que tem que dizer que é. Não cabe à escola, não cabe ao professor, não cabe nem aos colegas dizer da sexualidade dele. Então, isso tem que ser um acordo tácito quando se trabalha a diversidade sexual. Segundo, a diversidade sexual já está na escola. Nós temos é que olhar para ela. Isso é fundamental. E o terceiro é que a gente tem que se formar sempre e a gente não está totalmente preparado para lidar com isso. Muito obrigada, Paulo. O 5º e último programa da série Educação e Diversidade Sexual está quase no fim. Mas não podemos terminar esta edição sem agradecer aos nossos convidados. A professora da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Marina Heidel. O educador e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Alexandre Martins Joca. E o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Paulo Henrique Nogueira. Agradecemos também a você por estar conosco ao longo dos programas desta semana e também pela participação intensa nesse debate, tanto na TV quanto na internet. Bom, as perguntas que ficaram sem resposta, como de costume, serão encaminhadas aos nossos consultores pela nossa equipe pedagógica e todo mundo vai receber resposta depois. E a gente agradece também a todos os elogios, que foram muitos, para a série que o Salto para o Futuro apresentou nesta semana. Nunca é demais lembrar que os textos e as discussões estão no nosso site, o site do Salto para o Futuro. O endereço você já sabe, está aí na tela, www.tvbrasil.org.br/salto. O programa de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.